Sexta camada, as profundezas. Exposed Fabiano Norato. Fabiano Norato é um youtuber que atualmente está sumido da internet, assim como o Rica Games. E ele também é um cara meio peculiar, já que há um tempo atrás ele era apaixonado pela Lola Bunny. Sim, a personagem dos Looney Tunes e que é namorada do Pernalonga. Então, além de fazer outras coisas em seu canal, ele também falava sobre essa sua paixão pela Lola e também pedia artefatos dela, como cadernos, estojos, lápis, etc. Aí um tempo depois ele inventou que estava apaixonado pela Rainbow Dash do My Little Pony. E isso porque ele teve um período que começou a ver My Little Pony e ficou fanático pelas personagens, principalmente a Rainbow Dash. Esse foi só um resumo que eu fiz sobre o Fabiano Norato, só para vocês terem uma ideia de quem ele é, mas agora vamos para o assunto do tópico. O Exposed que o Fabiano tomou envolve nada mais nada menos que uma menina de 4 anos. Sim, aquele ursinho, tá ligado? Em um site de perguntas e respostas, Fabiano acabou confessando que quando tinha 12 anos ele passou a mão nas partes íntimas de uma garota de 4 anos chamada Rosana, e mais tarde uns caras da web começaram a teorizar de que esse caso da Rosana teria a ver com os sentimentos dele pela Lola Bunny. Tá achando pouco? Bem, teve outro caso em que ele falou com uma menina de 12 anos. Digo, um fake de uma menina de 12 anos, era um troll enganando o cara. No início da conversa, quando ele tava caindo no papo, ele disse que o tamanho não importava e que o importante era o prazer. E um tempo depois ele caiu em outro fake, dessa vez de uma menina de 9 anos, onde ele pediu nude pra garota e ainda mandou fotos comprometedoras de si mesmo pra ela. Depois as prints das duas conversas foram vazadas e foi feito um vídeo sobre esse exposit todo, mas o vídeo foi perdido. Hoje em dia a gente encontra vídeos de outros canais que falam sobre a história do Fabiano Norato e citam sobre esse exposit das garotas, mas esse vídeo aí, que eu suponho ser o primeiro de todos esses que falam sobre o caso do Fabiano, está completamente perdido. Dark Temptation Game Saga. Esse foi um game baseado num comercial brasileiro do desodorante Dark Temptation da marca Axe. Esse desodorante aí meio que tinha um aroma de chocolate, aí no comercial mostra um homem passando o produto e se transformando num homem de chocolate. Depois o cara sai na rua e começa a ser perseguido por um monte de mulheres que querem um pedaço dele. E sim, o comercial basicamente passa essa mensagem metafórica dizendo que o desodorante é tão irresistível quanto um chocolate. Aí se tu passar um negócio, as mulheres vão atrás de você que nem quando vão atrás de conseguir um chocolate. Ah, se realmente funcionasse igual nos comerciais. E como havia dito, o jogo foi baseado no conceito desse comercial, pois temos que escapar de várias garotas que correm atrás do homem chocolate, já que elas querem literalmente comer ele. E o engraçado é que mesmo depois de perdermos o corpo inteiro, a gente ainda consegue controlar a cabeça do cara. É um jogo muito estranho, mas engraçado demais ao mesmo tempo. E o objetivo aqui é chegar o mais longe possível sem que as meninas te peguem. Um jogo perfeito para não héteros, né? Entretanto, atualmente o jogo está perdido, pois não conseguimos mais acessar o download. Quando a gente clica no que antes era o download do jogo, somos redirecionados para a página principal do site da Axe e nada mais. Felizmente temos algumas gameplays que foram gravadas e postadas no YouTube, como essa daí que eu tô mostrando, por exemplo, mas o acesso para o jogo em si não está mais disponível. Dublagem de Zé do Apito. Olha, geralmente quando falamos de dublagem é porque o programa é estrangeiro, mas o que eu encontrei mesmo foi um programa que dava nos comerciais da Fox Kids e se chamava Futebol com Zé do Apito. E parece que é 100% brasileiro mesmo, mas se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam aí por favor. Era um personagem que se chamava Zé do Apito e ficava dando dicas de futebol com um tom cômico, e basicamente foi isso que eu consegui encontrar, pois as informações são bem escassas. E a gente só consegue achar um vídeo disso no YouTube, que é um dos episódios, onde ele fala sobre o chute com o bico do pé, e é só isso mesmo. Como eu disse, as informações são bem escassas, então se vocês souberem de mais coisas sobre, fiquem à vontade para compartilhar. O Marajá. O Marajá foi uma novela e minissérie produzida pela extinta Rede Manchete, que estrearia no dia 26 de julho de 1993. Mas a exibição foi proibida pela justiça por causa de uma ação movida pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello. Isso pois a novela conta de uma forma satírica como foi o impeachment do ex-presidente, que ocorreu um ano antes, em 1992. O presidente da Manchete, Adolfo Bloch, até tentou se prevenir de algum processo do Collor e contratou uma advogada para auxiliar os autores da novela na tarefa de escrever a história, fazendo assim com que os nomes dos personagens fossem alterados, mas aludindo aos fatos reais. Mas essas pequenas mudanças aqui e ali não deram certo, e o Fernando Collor, vendo as chamadas da novela, ficou ofendidinho e entrou com recurso na justiça para impedir a estreia, alegando que sua honra seria arranhada pela trama e que havia risco de danos irreparáveis. É, como se a imagem dele já não tivesse sido estragada antes. Então, após vários meses, uma decisão judicial finalmente chegou e a novela foi proibida de ir ao ar. E um tempo depois, adivinha o que aconteceu? As fitas
fitas contendo os capítulos da novela simplesmente sumiram. O jornal Folha de São Paulo lançou uma matéria alegando que as fitas da novela foram escondidas de tal modo que nunca mais soube-se do seu paradeiro, principalmente após a morte do Adolfo Bloch. Mas o ex-diretor da Rede Manchete, Fernando Barbosa Lima, afirma que o próprio Bloch decidiu guardar as fitas com medo de que fossem roubadas e que isso prejudicasse a Manchete de alguma forma, tendo o máximo de cuidado possível para não ter algum outro problema com a justiça. E por muito tempo o paradeiro dessas fitas era um grande mistério, até que há poucos dias atrás, no dia 5 de janeiro de 2022, o canal Memória postou o primeiro capítulo da minissérie completo no YouTube, tendo conseguido do acervo de um ator que trabalhou na novela. Ainda não se sabe se ele conseguiu os outros capítulos, mas esperamos que sim, que ele bote um fim nesse mistério de tantos anos postando tudo no YouTube, e isso se ele não tiver nenhum problema com a justiça também. Músicas perdidas do Yonlo. Vinícius Gageiro Marques, mais conhecido pelo seu nome artístico Yonlo, foi um músico que tirou a sua própria, em 2006 aos 16 anos de idade. Eu não posso falar muito sobre isso porque não pode aqui no YouTube. E esse é um daqueles casos de autoeliminação feitos ao vivo, ou seja, ele transmitiu o ato que o levou à morte na internet para um grupo de amigos ver. Enquanto ainda estava vivo, ele compôs algumas canções que foram até lançadas em forma de álbum após seu falecimento. Em 2018 foi lançado o filme Yonlo, que conta a sua história. Mas o foco aqui são algumas músicas do seu repertório que acabaram sendo perdidas, só que eu não achei praticamente nada na internet sobre alguma música dele que foi perdida. Uma das únicas coisas que eu achei foi uma versão que ele fez da música Regra de 3, do Toquinho e o Vinícius de Moraes, e que foi aparentemente perdida por um tempo. Mas quando eu clico nesse link do Facebook que parece falar mais a respeito, no caso foi através desse link aí que eu descobri sobre essa tal informação, é dito que o conteúdo não está disponível no momento, o que complica um pouco as coisas. Então, se vocês souberem de algo a mais, é só falar nos comentários. Dublagem de Beavis e Butthead. Acho que um pessoal aí já tá ligado em quem são Beavis e Butthead, mas pra quem não sabe, esse é um desenho estadunidense criado por Mike Judge, que conta as desventuras de uma dupla de adolescentes burros e incompetentes, o Beavis e o Butthead. Eu acho os dois bem engraçados, porque eles têm uma mentalidade de quinta série e uma certa inocência que eu acho demais, cara. É um humor bem legalzinho, na minha opinião. Cool. O desenho era exibido pela MTV lá fora e aqui também, na MTV Brasil. Só que como eu disse lá na primeira camada, no tópico do Fudêncio, depois que a MTV acabou, os arquivos de muitos programas que eram exibidos no canal ficaram meio que bagunçados e muita coisa foi perdida. Pelo menos eu acho que esse é um dos principais motivos pela dublagem de Beavis e Butthead ser tão rara de encontrar atualmente. Na internet a gente só encontra ou dublagem feita por fã ou um trecho de poucos segundos de um episódio dublado oficialmente, o que já é bem raro por sinal. A única coisa que eu consegui encontrar dos dois com uma dublagem oficial foi um filme deles lançado em 1996 chamado Beavis e Butthead Detonam a América, que tem no YouTube completo e dublado. Sim, tá completinho, irmão, só chegar lá e assistir. E eu recomendo vocês irem dar uma olhada depois porque é um filme bem divertido e engraçado. Mas mesmo assim eu ainda fico com a curiosidade de ver os episódios dublados oficialmente, porque se eu já curto ver essa palhaçada dos dois em inglês, que é o que tem, né? Imagina em português. Limite. Esse é um filme mudo de drama de 1931, dirigido por Mário Peixoto e considerado um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Ou devo dizer, o melhor de todos, já que ele está em primeiro lugar na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema. O filme conta sobre duas mulheres e um homem que estão em um barco à deriva e ficam relembrando através de flashbacks as situações do seu passado recente, tendo como principais temas a passagem do tempo e a condição humana. É um filme meio filosófico. Nas suas primeiras exibições, o filme gerou uma certa polêmica e ficou sem ser exibido por muitos anos, virando até mesmo um mito, mas foi finalmente recuperado nos anos 70 e deixou a sua marca na história cultural do Brasil.